Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 5 parques abandonados que é melhor não visitar, parte 3. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em quinto lugar, Takakanonuma Greenland. Em algum lugar enterrado nas florestas do Japão, há um enorme parque de diversões abandonado e sem uso desde 1999. Mas esse parque é diferente de muitos outros parques de diversões fechados ao redor do mundo. Acredita-se que algo sobrenatural ronda o lugar, dado em vista às coisas estranhas que aconteceram lá, seja lá o que for com esse parque de diversões, é tão ruim que até o governo japonês não apenas o cercou e o fechou, mas o escondeu do resto do mundo. Ele foi inaugurado oficialmente em 1973, na prefeitura de Fukushima, no Japão, em uma área rural montanhosa no norte. Durante a construção, o mito urbano começou a crescer entre os habitantes locais de que os terrenos do parque foram amaldiçoados. Mas quando Takakanonuma se abriu e as pessoas começaram a morrer em acidentes, os mitos e rumores se transformaram em medo. O parque de diversão foi fechado por pouco tempo, 2 anos depois, devido a preocupações com a segurança dos brinquedos. E quase 10 anos depois, foi determinado que os brinquedos não eram os culpados, e a culpa foi colocada na equipe, e assim o parque reabriu. No entanto, a reputação já havia sido concretizada e o movimento era baixo. Isso, combinado com a abertura de parques de diversões mais modernos, causou o fechamento da Greenland para sempre. E é aí que as coisas ficam muito estranhas. Bill Edwards era um explorador urbano que vive em Londres e é conhecido por viajar pelo mundo e documentar suas jornadas nas áreas esquecidas. Em 2007, após o governo japonês declarar que o parque foi destruído, Bill entrou na internet para contar ao mundo que havia encontrado o parque e que tinha as fotos para provar isso. Ele enviou várias fotos, mas apenas uma foi carregada corretamente e ela era assustadora. Todo o parque estava coberto por um nevoeiro muito espesso, o que não é incomum naquela região. Mas na foto, uma jovem garota, vestida de branco, podia ser vista de pé no meio do nevoeiro. Em quarto lugar, o Moja Children's Park. Esse parque de diversões abandonado está localizado na cidade de Cheike Cheike, na ilha de Pemba, que fica na Tanzânia, na África. Era um parque de diversões muito pequeno, localizado nos arredores de Cheike Cheike. E esse aqui é um daqueles que não se tem muita informação disponível sobre quando foi aberto e nem quando foi fechado, ou qualquer história do tipo. Mas pelo que podemos notar pelas fotos, o parque é relativamente novo e provavelmente não fez sucesso na região. E por isso foi abandonado pelos seus donos, que não queriam tomar mais prejuízo do que já tomaram. Em terceiro lugar, Nara Dreamland. No final dos anos 50, Kunizo Matsuo, um empresário japonês, visitou os Estados Unidos. Como parte de sua viagem, ele visitou a então nova Disneyland, em Anaheim, e ficou bastante impressionado, querendo trazer a Disneyland para o Japão também. Ele conversou com Walt Disney sobre trazer a Disneyland para o seu país, especificamente para a antiga capital do Japão, Nara, e eles de fato começaram a construir uma versão japonesa
japonesa do parque, mas no final da fase de construção, Matsuo e Disney discordaram sobre as taxas de licenciamento dos personagens da Disney, o que o fez abandonar a ideia de Nara Disneyland e criar seus próprios mascotes e marcas registradas. Assim, o parque teve os seus próprios mascotes, Han-chan e Dory-chan, duas crianças vestidas como guardas vermelhos e um chapéu enorme, e o parque era inicialmente popular, já que era a coisa mais próxima da Disneylândia no Japão. No seu auge, o parque recebia 1,6 milhão de visitantes por ano, mas em 1979, a Oriental Land Company entrou em contato com a Walt Disney Company para criar um parque temático da Disney em Tóquio. E após a abertura da Tokyo Disneyland, em 1983, o número de visitantes da Nara Dreamland começou a diminuir lentamente. Isso marcou o início da queda da Dreamland, com o número de visitantes caindo para cerca de 1 milhão por ano. Em 2001, o Tokyo Disney Sea abriu ao lado da Tokyo Disneyland e o Universal Studios do Japão também, a cerca de 40 quilômetros da Nara Dreamland. Após a abertura desses dois parques, o número de visitantes da Dreamland piorou, caindo para 400 mil visitantes por ano. E em 2004, o parque começou a declinar em qualidade, fazendo algumas lojas fecharem e algumas atrações começaram a enferrujar. E em 31 de agosto de 2006, o parque foi fechado, após 45 anos de operação. Foi abandonado por 10 anos antes de sua demolição, em outubro de 2016. Em segundo lugar, Spree Park. O parque de entretenimento foi inaugurado em 1969 como Culture Park Planet World, cobrindo uma área de 29 hectares. A área está situada ao norte de Planter Walds, próximo ao rio Spree. Era o único parque de entretenimento na antiga Alemanha do Leste, o lado que era socialista, e o único parque desse tipo em Berlim. O Culture Park Berlim foi construído em 1991, após a reunificação da Alemanha por autoridades municipais mistas em Berlim. De um total de 7 candidatos, a empresa Spree Park Berlim recebeu o contrato para concluir tal obra. Quando se tornou Spree Park, novas atrações foram adicionadas e o número de visitantes atingiu 1,5 milhão por ano. Mais tarde, o conceito foi alterado e o parque foi gradualmente sendo transformado em um parque de diversões ao estilo ocidental. Foi cobrada uma taxa de entrada, cobrindo todas as atrações individuais, em vez de os visitantes pagarem por passeios individuais, como anteriormente. A superfície asfaltada ao redor da roda gigante foi retomada e convertida em uma paisagem aquática. Montanhas russas, 2 cursos de água para brinquedos, um palco, uma cidade ocidental e uma vila inglesa foram posteriormente adicionados ao parque. A partir de 1999, o parque teve que lidar com grandes dívidas. O aumento da taxa de entrada por pessoa e a falta de estacionamento contribuíram para uma queda no número de visitantes, até que em 2001, apenas 400 mil visitantes entraram no parque. Foi aí que a empresa anunciou a falência do lugar. Em 18 de janeiro de 2002, Norbert White, que era o dono do lugar, junto com a sua família e colegas de trabalho mais próximos, se mudaram para Lima, Peru. Eles enviaram 6 atrações do parque em 20 containers, tendo sido autorizadas pelas autoridades, que acreditavam que estavam sendo enviadas para reparos. Mas desde 2002, o parque não abre para visitantes e em agosto de 2002, o parque foi declarado insolvente. Dívidas no nível de 11 milhões de euros permaneceram e a área foi deixada a traças. A roda gigante ainda está de pé, mas não funciona desde o fechamento do parque. Nada diferente de outras atrações que ainda podem ser encontradas no local. Alguns clipes musicais e até cenas de filme foram filmados no local, e o dono do lugar, que tentou abrir um outro parque em Lima, também faliu lá, e mais tarde foi preso por traficar drogas do Peru para a Alemanha, ou seja, no final de tudo, ele ainda pagou. Em primeiro lugar, Joyland Park.
Esse parque originalmente foi criado para servir de pista de corrida para uma locomotiva em tamanho reduzido, feito pelo seu dono, chamado de Lester Ottaway. Mais tarde, o lugar se transformou em uma pista de corrida para locomotivas, que era administrado pela sua família, e mesmo após a morte de Lester, seus 3 filhos ficaram lá para cuidar dos negócios. Com a aposentadoria dos irmãos, o parque foi vendido para uma mulher chamada de Margaret, que junto a vários outros companheiros de negócio começaram a fazer o parque crescer. E em 1949 foi inaugurada uma roda gigante no lugar, e essa roda gigante foi a responsável pelo acidente de uma garotinha de 13 anos, que caiu dela a uma altura de 9 metros, a deixando gravemente ferida. Por questões financeiras e de segurança, o parque foi fechado em 2004 e até tentou voltar em 2006, sob os comandos de uma outra empresa, mas devido a problemas econômicos nada foi feito e hoje ele está lá, abandonado, vandalizado e enferrujado. Mas em 2006 houve tentativas de uma restauração no local, que não ocorreram nada bem, devido a vandalismos e até mesmo a um incêndio criminoso. Além disso, a montanha-russa, que era feita de madeira e que foi bem cara para restaurar, foi danificada novamente por uma ventania horrenda que atingiu a região. No final das contas, depois de tantas tentativas e fracassos, os restauradores deixaram o parque para lá, vendendo tudo o que eles podiam, incluindo o terreno do lugar, em um leilão. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!